Boa noite, pessoal. Mais uma live aqui, hoje com a terapeuta integrativa Sandra. A gente vai falar sobre reprogramação mental e emocional. Mais uma chavinha aí para o autoconhecimento e autocura dos corpos. Vou chamar ela aqui, deixa eu convidá-la, só um minutinho. Sejam... Como aqui a gente faz tudo ao vivo. Estou descabelada porque eu acabei de chegar da academia. Então, tô aqui toda descabelada. Tô aqui falando com o pessoal. Joga o cabelo. Né, eu tô falando pra eles. Boa noite, minha querida. Boa noite. Tudo bem? Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo ótimo. Você também? Ótimo, também. Tô te ouvindo perfeitamente bem. Tô falando com o pessoal que aqui a gente faz ao vivo, né? Que eu tô toda aqui vermelha, descabelada, suada, a camiseta toda molhada, porque eu acabei de vir da academia. Então não tenho nem tempo de tomar banho, passar perfume, fazer o cabelo. Ao vivo pra te receber. Eu tô vendo um filtro aqui que tá um pouquinho escuro onde eu tô. Melhorou ou não? Melhorou um pouquinho. Só mais um pouquinho. Agora piorou. É ao vivo. Ai, se eu mexer muito, acho que é melhor eu voltar lá, né? Aqui a gente faz ao vivo. Agora o anterior tinha melhorado. Esse agora aqui? Tá melhor. Tá melhor. Mas tá aí melhor. fica a mesma? Fica... Fica meus cílios enormes. Isso. Peraí. Está maquiada. Gente, como pode melhorar? Gente, bem-vindas. Boa noite para todos que estão entrando. É um prazer. Boa noite, pessoal. Adri. Oi, Dri. Então, bora lá. Vamos iniciar com mais uma chavezinha do autoconhecimento, da autocura dos 7 corpos, né? A gente está fazendo uma jornada aqui com algumas terapias. A gente está tratando primeiro os 2 corpos principais, que é espírito e mente. Tá? Já falamos aqui de algumas terapias. Você está sendo a 6ª ferramenta para todo esse projeto, né? Tem um amigo meu que fala muito nos 21 dias, né? Para a gente reprogramar os 21 dias. Eu queria convidar todo mundo a iniciar esse processo, né? Pegando essas ferramentas aí que a gente já está colocando aqui ao ar, com os terapeutas, com bastante informação. Tem assuntos que são amplos e, nossa, intensos, que temos só uma pincelada. Durante aí esse ano todo, a gente vai aprofundar um pouco mais. Mas eu convido a todo mundo já a ir pegando essas ferramentas e utilizando no seu dia a dia. Colocando elas no que faz sentido, principalmente a de hoje. Porque a de hoje, com você, ela vai ser uma reprogramação. Né? E eu acho que ela é muito importante nesse processo de transformação, né? De pegar o que está te causando dor, o que está te trazendo traumas, que já foi reconhecido através das outras terapias, e fazer o processo de reprogramar, né? Eu queria que você iniciasse, Sandra, contando um pouquinho sobre o seu trabalho, quem é você, né? Porque você é uma novinha aqui na nossa família, né? Seja bem-vinda, mas com uma experiência... Né, com uma experiência imensa no que você sabe. Conta um pouquinho pra gente aqui, quem é você? Olha, eu sou um ser de luz infinita que nem você. Com infinitas possibilidades, que nem todos nós. Sim. Bom, mas assim, aqui, né, nesse plano físico, eu sou a Sandra Bonazzi. Eu trabalho com yoga há mais de 20 anos, sou formada em comunicação social. Desde a faculdade, o universo já me presenteou com a área do autoconhecimento através de Tai Chi Chuan, medicina chinesa, fiz curso de medicina chinesa básica. E totalmente diferente o universo da publicidade na época. Eu achava totalmente, eu separava muito as coisas, né? Hoje eu sei integrar o marketing, né, com o autoconhecimento, que antes eu anulava, eu falava assim, não, isso não é para mim, porque
estava muito no início da jornada ainda, né? Mas então eu me formei em comunicação social e na PUC aqui em Campinas, e tive um filho logo depois da minha formação, e por eu estar sendo, né, sendo requisitada pelo meu filho, pela maternagem, toda aquelas, né, tudo que se requer para uma mãe, eu comecei a fazer aula de yoga, né? E logo na gestação eu já iniciei. E como eu já tinha processos de meditação do Tai Chi Chuan e já tinha conhecimento de medicina chinesa básica, então eu falei assim, não, essa é aqui, eu sinto, é o meu lugar, é o meu espaço. Então, fiz o curso de formação em Campinas e fui trabalhar em 2002, eu fui chamada para ser professora de yoga logo no mesmo local que eu estava dando aula, porém, eu iniciei em outro local em Indaiatuba. E aí foi assim, quando a gente se encontra, né, quando a gente está dentro do nosso propósito, é mais fácil, né? Sim. A gente atrai, porque é aquilo que a gente realmente, é a nossa verdade, Sim. né? Aquilo que realmente... Por mais assim, que a gente não tem experiência, que eu não tinha experiência, que eu me sentia insegura, que eu não sabia, eu tinha muitas crenças de que eu não era capaz, mas na meditação eu fui reprogramando a minha mente. Já na meditação eu fui aprendendo, como você falou de repetições 21 dias, a mente, ela só aprende através de repetição. E 21 dias é o mínimo necessário para se estabilizar uma nova crença, um novo pensamento, aquilo que você quer materializar. Sim. Então, como eu fazia muita meditação, e na meditação guiada na minha escola de yoga, eu como aluna, eu imaginava que eu estava dando aula de yoga, ou mesmo não dando aula, mas eu me sentia naquele universo, né? Então, foi assim, eu fui atraindo isso para mim. Sim. Porém, eu tinha uma crença muito grande de que uma crença que me levava a uma dependência emocional, de que eu precisava estar com alguém, de que eu precisava casar, de que eu precisava constituir família para eu me autorrealizar. Por quê? Qual signo você é? É peixes. Por quê? Você já conectou alguma coisa? Não. E o teu? Eu sou canceriana, câncer com peixes. Então você entende bastante, né? Compreendo. E então, como eu tinha toda essa crença, né, de família, de que eu só vou ser feliz com o outro, só uma outra pessoa é capaz de me fazer feliz, essa crença foi maior do que eu já vinha trabalhando, né? Então, é uma crença enraizada. Então, eu vou te explicar agora como que acontece isso, né? Quando a gente nasce, a gente se desvincula da nossa identidade espiritual para a gente manifestar aqui no plano terrestre, para a gente construir uma identidade pessoal. Então, essa identidade pessoal acontece através do nosso ambiente. Todas as percepções que a gente recebe do nosso ambiente, ela vai para um sistema que chama sistema reticular, que fica aqui nessa parte aqui perto do cerebelo. Esqueci o nome. Bom, gente, acontece. Tá, já te lembro. Deu branco. Sim, estamos ao vivo. Então, sem cola, sem nada. Então, chama sistema reticular, tá? Certo. Então, esse sistema reticular, ele é tipo de um filtro de todas as nossas percepções, do que a gente vive, né, daquilo que impacta a gente, do que a gente recebe da família, do que a gente recebe do ambiente que a gente está.
E aí isso vai se tornando a gente vai formando um comportamento através dessas percepções, tá? Certo. E através deste comportamento, a gente vai formando as nossas capacidades e habilidades através do nosso comportamento. A gente vai descobrindo o que é as nossas habilidades, o que a gente se sente capaz, o que a gente não se sente capaz. Certo. E isso tem muito a ver com o ambiente, aquilo que a gente recebe também da nossa família. As habilidades são se desenvolvidas ou se elas são retraídas. Certo. E a partir das nossas habilidades e capacidades, são formadas nossas crenças e valores, tá? Então, aí, crenças e valores, então tá tudo interligado, né? O que você recebe do seu ambiente e que vai formando as suas crenças e valores. Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu me sentia incapaz, muito criticada, certo, né? Porque tinha aquela nossa educação, os nossos pais não recebiam informações sobre educação emocional, então era muito rígido. E ainda na época do militarismo, né, anos 70, eu nasci nesses anos 70. Então, era comum, né, as crianças serem reprimidas, serem muito criticadas, né, muito tolhidas, né, a sua liberdade. Então, a insegurança se instalou em mim. Então, a insegurança foi instalada. E o que tem a ver com a dependência emocional? Quando você não se sente acolhida, quando você se sente rejeitada pela sua mãe ou pelo seu pai, ou quando você sente que você não é aceita, o jeito de você ser não é bem aceito pelos seus pais, porque uma criança, ela é totalmente livre, né? Como se a essência, está mais próximo à selvagem, ao ser selvagem, a criança, sim, né? Sem limite, e aí a gente vai sendo educada, mas depende da maneira com que a gente é educada, a gente vai recebendo essas percepções e vão formando crenças, né, a partir disso. Sim. Então, a minha crença, pode falar. Deixa eu só colocar um parênteses. É até 8 anos mesmo ou você tem outro estudo referente a isso? Porque tem alguns escritores que falam que a formação, ela inicia assim que ela é gerada, né, no ventre da mãe, e vai até 8 anos de idade. Depois, essas crenças, esses conceitos, eles só vão acentuando, mas conforme as informações que já foram depositadas na criança, sim, até 8 anos. É isso mesmo? Ou você tem outro ponto de vista? Até 7 anos até 7. Que eu tenho informação. Tá. Até 7. Tá? E depois dos 7, 7 anos são mais marcantes, onde não é... Como que eu posso dizer? As dores emocionais, as feridas emocionais se abrem, tá? Então, a ferida de rejeição é até mais ou menos 1 ano de idade, a ferida de abandono, que é a fase oral, quando você está sendo amamentado, é mais ou menos de 2 a 3 anos, tá? Depois tem a ferida da traição, onde você sente que, por exemplo, a sua mãe, você é muito apegada com a tua mãe, mas você vê a sua mãe dando atenção para o seu pai, ou indo dormir com o teu pai, que às vezes tem essa separação, né, dos 2 anos. Às vezes a criança dorme junto e depois tem a separação. Sim. E além do abandono é traição, ela se sente traída. Ela se sente, como assim? Ela é a minha, né, é o meu porto seguro. E agora, mas não é com a mente racional. Sim, não é com a mente racional. Sim. É uma percepção de que está vendo... De que está vendo uma... as crianças aqui, gente, férias. Tranquila. Então, são as percepções, as sensações de como eu me sinto. Eu me senti traída. E depois, eu me senti humilhada por causa desses tolimentos, desses castigos. Um professor, por exemplo, me expôs, me chamou
para eu dar aula no lugar dele, né? Porque isso aconteceu comigo. E o que aconteceu através da humilhação, né? Para a vida adulta? Eu não conseguia falar em público. Não conseguia falar em público, isso. né? E aí, da injustiça. Eu me senti injustiçada dentro da minha família, eu tive comparações, minha mãe me comparou muito com meu irmão, entende? Então, Sim. através dessas... isso é formado até os 7 anos. Tá. Essas principais dores emocionais até os 7 anos. Tá. Que essas dores emocionais estão ligadas às nossas crenças, aquilo que a gente tem de percepção da gente mesmo. Porque a criança, ela começa a se culpar. Ela tem uma percepção de que eu não estou sendo suficiente boa para minha mãe me amar. Eu não estou fazendo o suficiente para eu ser aceita pelo meu pai. E aí que cria a dependência emocional. A dependência emocional cria através disso. Através de você não se sentir amada, então você cria um profundo profundo hábito de querer agradar as pessoas, de querer fazer pelos outros, de colocar sempre os outros em primeiro lugar e não você. E aí você vai se distanciando mais da sua essência, né? Daquilo que você veio realizar, daquilo que você é de verdade. E aí na adolescência a gente vai para o grupo, fica na identificação do grupo, aí a gente... Aquilo que a gente... Como que acontece daí com esse reconhecimento? Eu vou atrair pessoas no meu grupo, eu vou me identificar com pessoas daquilo que eu reconheci na minha infância. Ou eu vou atrair relacionamentos daquilo que eu atraí na minha infância. Então, a atração tem a ver com aquilo que você... as suas percepções e aquilo que você acredita, né? O que eu acredito sobre mim? Certo. Então, eu vou atrair pessoas que tenham aspectos familiares com aquilo que eu vivi, com aquilo que foi apresentado na minha infância. Muito interessante. Muito interessante. Eu costumo até falar que são espelhos, né? Você está olhando tanto para você mesmo na outra pessoa, né? E não é aquele negócio, os opostos se atraem, não, os idênticos se atraem, os parecidos se atraem, né? Exato, exato. É isso mesmo. É isso mesmo. As dores do outro, eu reconheço as dores do outro e me sinto familiarizada. Então, por exemplo, se eu tenho uma sensação, uma dor profunda de rejeição, eu vou atrair pessoas com essa mesma dor. Nossa, muito. Eu vou atrair pessoas com a mesma dor, com o mesmo tipo de dor. Porque eu preciso curar em mim, e isso aí é uma sabedoria do universo. Tá? A gente não pode, culpar o outro, porque você está atraindo... Não, isso acontece muito, porque é aquilo que você precisa curar em você. Isso. Eu costumo falar que as relações em si, os conflitos, as brigas, nunca é culpa de uma pessoa só, é 50-50%. Porque se você tem algum tipo de discussão, qualquer tipo de traição, alguma coisa que causa dor, não é do outro só, é seu também. Porque você atraiu aquilo para você, é a sua essência, são as provas de matemática, né? Que você não quer fazer. E se você não faz, você sempre está repetindo de ano, você sempre vai atrair aquilo ali, né? Sim, exatamente. Enquanto você não cura aquela dor, a sua reprogramação, a sua programação, que foi formada no seu sistema reticular, fica se repetindo até que você cure aquilo ali. Aí entra, aí quando a gente não suporta mais viver aquilo, porque a gente só procura ajuda quando está doendo muito. Quando está um pouquinho, quando a gente tem recompensas. E também acontece isso. Por exemplo, eu não estou bem num relacionamento, né? Que me desvaloriza. E qual é a recompensa, entre aspas, que a minha mente está recebendo nesse relacionamento? A minha mente sente que eu estou sendo muito bondosa, que eu estou sendo muito caridosa com o outro,
que eu estou ensinando o outro alguma coisa, que eu preciso curar o outro, sabe? Isso é um aspecto de recompensa. Às vezes a gente não sai de um relacionamento não por ter recompensa só material, mas é aquilo que faz bem para o meu ego, é aquilo que alimenta o meu ego. Entendi. Muito interessante, né? Muito interessante. Nossa, magnífico. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Dentro da mesma família, tá? Por que alguns irmãos conseguem e percebem e querem se curar? É acentuado mais essa transição e outros não. E outros irmãos vivem conforme o andar da carruagem. Tem alguma coisa a ver com também sensibilidade? Alguns estudiosos, alguns profissionais, eles citam que quanto mais terreno você mais normal é para você uma traição, mais normal para você apropriar de uma coisa que não é sua, mais normal para você são coisas que, vamos dizer, que não seria coerente ou correta, porque também correto, certo ou errado é uma coisa complicada de se falar, porque cada um está vivendo o seu momento, né? Sim. Mas vamos falar que não seria uma coisa correta perante a sociedade, perante uma evolução, vamos dizer assim. E pessoas que já estão no nível que é mais superior, ou seja, que é mais água e ar, que está desprendendo mais da parte terrena, que vive mais um patamar de espiritualidade, de amor verdadeiro, isso é mais marcante. Você sabe me dizer, você sabe contar pra gente isso? Conta um pouquinho da sua experiência sobre esse contexto. Por que a mesma família, a mesma criação, as mesmas dores, tem irmãos que, por exemplo, não tem problemas financeiros, tem aceitação normal de ganhar dinheiro, conquistar dinheiro e concretizar. Outros já têm problema de traição dentro da família. Conta um pouquinho sobre a sua experiência, sobre essa programação em umas crianças e outras não. Tá. Então, cada um traz, né, na jornada da sua alma, experiências, aquilo que precisa ser desenvolvido, aquilo que não foi desenvolvido. Então, por exemplo, eu tenho um irmão que ele é totalmente não, mas ele é mais materialista do que eu, inclusive, na astrologia, ele veio com o elemento terra, tá? Ele nasceu sobre o signo de terra. Então, nós temos muitas percepções diferentes da vida, nossa visão de mundo é diferente, porque o nosso aprendizado é diferente. E nós também, eu preciso, por exemplo, de cura, eu olhava muito para o lado emocional, tá? E me faltava terra, e eu faltava equilíbrio do lado material. Se eu tenho muito lado espiritual, então eu vou me aprofundar nisso, eu me aprofundo às vezes muito nisso para ver, para enxergar, para perceber o quanto que eu estou em desequilíbrio. Eu mesma me desequilibrei muito, porque eu era muito desapegada da matéria. E quando você é desapegado da matéria, é um desequilíbrio. Porque a gente veio aqui, não é que você precisa ter apego, mas você precisa trabalhar as realizações materiais. Você precisa trabalhar através do seu propósito de vida os recursos financeiros, para que você se mantenha, para que você se crie raízes, né? Não só é como uma árvore, a gente é como uma árvore, a gente precisa criar raízes no mundo material, né? Para a gente florescer, para a gente manifestar o nosso espírito. E quando uma pessoa é muito material, muito do plano material, também lhe falta o espiritual. Aí ele vai perceber, vai acontecer situações, né? Ele vai atrair situações que vão intensificar algum problema material.
para ele. Ou excesso, por exemplo, excesso de apego material, excesso de coisas, de querer obter coisas, de ter mais, sempre pensar em mais, né, dinheiro ou em coisas materiais. E ele vai sentir em desequilíbrio. Então, toda dor profunda, ela traz, todo desequilíbrio profundo, ela traz muito aprendizado, né? Então, é aquilo que traz, o que a nossa alma precisa trabalhar, né? Sim. Então, vem da alma, vem do nosso ser espiritual. Se eu sou muito emocional, se eu sou muito espiritual, eu preciso olhar para o lado material. E foi isso que aconteceu comigo. Como eu atraí muitas perdas materiais na minha vida, por quê? Porque eu não dava valor para o plano material. Então, isso me gerou muita dor, me causou muita dor, me desestabilizou totalmente. Eu perdi o chão, porque eu não dava valor para o chão, eu não dava valor para raízes. Era uma pessoa que, sabe, que queria viver viajando o mundo. Não é assim também, sabe? Tem recursos financeiros. Quando você tem recursos financeiros, você pode, né? Quando você tem, né? Sim, mas acaba também, você... né? Então. Mas acaba, né? Você não olha para ele, né? Por isso que alguns que nascem em famílias que têm, né, nome, recurso financeiro, eles não dão valor à raiz, né? Não conseguem fazer esse equilíbrio. Eles castam e acabam que não tem mais nada. Chega um momento que não tem mais o capital para viver, né? E não sabem, não foram preparados para alterar, para poder co-criar de novo, né? E acaba enlouquecendo, né? Eu falo muito que às vezes alguns diagnósticos de distúrbios mentais, né, desequilíbrios mentais, ele acontece muito justamente porque não compreendem essa raiz, tronco, folhas e frutos, né? E aí, quando se expõe a algum desequilíbrio emocional nesses segmentos na raiz, que você planta ali a sementinha, aquela sementinha precisa da raiz primeiro, que é onde ela vai se alimentar, né, através de água e minerais. Depois tem a formação do tronco, dos calinhos, depois a folha e só depois os frutos, né? E tem gente que atropela tudo e não tem esse equilíbrio e acaba fazendo isso que você está acabando de falar, né? E os que têm, assim, condições financeiras, eles não conseguem controlar, porque eles não olham, eles não conseguem olhar para esse segmento, ou seja, esses passos, né? Só olham, eu tenho dinheiro, eu posso gastar, e nunca vai acabar, né? E chega um momento que acaba, ou para eles, ou para os filhos, ou até para os próprios netos, né? Tem até um ditado que fala, os pais, os avós, eles vão andar de carros importados, mansões de luxo e daí vai. Os filhos já vão andar com um carrinho mais nacional, né? Que já tem também uma casa mais ou menos melhor. E os filhos desses pais, às vezes nem isso vai ter, né? Vai andar de Fusca, ônibus ou qualquer coisa assim, se eles não tiverem esse equilíbrio emocional e mental para poder seguir a vida, né? Eu acho isso muito interessante. Esse ponto que você é muito, muito conhecimento. E é família, tudo igual, né? 3, 4, 5 filhos criados da mesma maneira, a mesma educação, na mesma casa. Lógico que às vezes tem um carinho a mais, um carinho a menos. Isso daí a gente até vai desenhar um pouquinho mais para frente, né? Enfim, volta a bola para você, continua aí também, com o raciocínio. Por exemplo, tem muito a ver, por exemplo, também, como os meus pais, qual a visão de mundo dos meus pais? Se os meus pais, eles têm a tendência de ser mais material, e eu não me senti bem
o posicionamento dos meus pais, porque eu preciso curar algo em meus pais. Às vezes, tem dentro do sistema familiar, você tem aquilo que você precisa curar, né? Que você traz de herança. Então, pais muito materiais. Ou você Sim. tem a tendência de ser tão material quanto seus pais, que também vai te trazer um processo de dor, e todo processo de dor é um processo de cura, ou você vai ir contra aquilo, e aí você vai ser chamado de ovelha negra da família, né? Porque você vai querer sair dali, rejeitar. Foi isso que aconteceu comigo. Eu me sentia rejeitada e eu rejeitei os meus pais. Sim. Inconscientemente. E Sim. tudo que vinha deles eu rejeitava. Tudo que vinha deles eu rejeitava. Tudo que eu ganhava deles eu perdia. Bens materiais eu perdia, porque eu rejeitava, no inconsciente eu rejeitava. Uhum. Então, qual foi as minhas percepções? Isso também tem a ver com o sistema de crenças, né? O de sistema reticular, as minhas percepções, que eles olhavam muito para as coisas e não olhavam para mim. Essa foi a minha percepção. A percepção do meu irmão foi diferente. Ele falou, não, olha, vamos olhar também para as coisas, vamos junto. E aí, quando você está junto, você se sente mais pertencente. Ele se sentia mais pertencente, eu não. Porque eu me sentia diferente. Sim. Então, eu não me sentia pertencida. Eu olhava para os meus pais e eu falava assim, não é possível que eu sou dessa família. Como assim? Como assim eu quis nascer nessa família? O que eu estou fazendo aqui? Porque é totalmente diferente de mim. Eu escolhi o interesse errado. A sequência me deixou no interesse errado. Não foi aqui que eu pedi. Só depois que a gente percebe que aquilo que você veio curar, né, no seu sistema familiar, e através de um processo terapêutico no meu inconsciente, eu tive total aceitação e admiração pela minha mãe. Total. E ela já tinha sido falecida quando aconteceu isso. E depois da mãe, né? Depois da mãe vem o pai. A mãe é o acolhimento, é o amor, onde te enraiza, né? Onde você enraiza, onde você cria bases de confiança, né? Onde você se sente confortável, onde você se sente acolhida. E aí depois vem o pai que te leva para o mundo. Então, se você não tem esse enraizamento, você também não vai para o pai. Você tem a dificuldade de ir para o mundo, se você não tem. Então, começa na mãe. O processo de cura começa na mãe. Lá na criança interior, a gente começa, primeiro, olhar para aspectos para sensações de rejeição ou de abandono com a mãe. Depois, vem com o pai. E a reprogramação mental, emocional, tem os seus pilares. Né? Um dos pilares tá a criança, a terapia da criança interior, né? Para curar essas feridas. Que é fantástica, que inclusive a gente vai trazer você para cá, né? Para São Paulo, para estar fazendo essas terapias pra gente, esse workshop maravilhoso. Que show! A gente vai trazer. Maravilha. E, inclusive, já nossa, tem muita coisa. Sinto da família, já me sinto acolhida. Já entrou na família. Você já está convidadíssima, já faz parte do Instituto, tá? É só mesmo a gente organizar e trazer, porque a reprogramação mental e emocional, ela transforma, ela liberta. Totalmente. Sim. Né? Você olha para suas dores e você não se identifica mais com as suas dores. E você entra num estado de gratidão. Porque tudo que você passou, tudo que você viveu de dor foi importantíssimo para o seu processo de crescimento e evolução espiritual. Foi necessário. Foi necessário você passar por aquilo. Até me arrepia. Me arrepia muito. Porque eu mergulhei no meu processo de dor. Eu fui fundo. Eu cavei mesmo. Fantástico. Nossa, isso é fantástico. Porque, assim, tem muita gente que não gosta de olhar
para essa parte que eles chamam de negativo, essa parte que o pessoal chama de dor. Eles distribuem vários nomes. Só querem olhar para o positivo, só para alegria, só para o que traz prazer. No que traz prazer, alegria, amor, é ótimo, é fantástico, a gente é merecedora de tudo isso, a gente cresce também com eles, mas é na sombra, é na dor, é no negativo, é quando a gente está no fundo do poço, que a gente cai lá embaixo, que a gente aprende. Exatamente. Lógico que a gente não Exatamente. precisa estar lá sempre. Por quê? Porque a gente aprende a não baixar a frequência, a gente aprende a não querer mais estar lá, a gente aprende a enxergar o momento que a gente está caindo e falar, opa, peraí, eu já estive lá, o que eu estou tecendo de novo? Não, 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 não. Mas para isso, para você reconhecer, você tem que saber o que é doce e o que é o salgado. O que é certo, o que é errado. O que te faz bem, o que não te faz bem. E para isso, é só você olhando para você e deixando as coisas ruins acontecerem, mas não colocando debaixo do tapete, né? Olhando para ela mesmo como você fez o seu processo, como eu mesmo faço o meu processo. O meu processo, eu falo, muita gente fala assim, você olha para um lado que é negativo, você olha para o lado que te traz dor, você chora, você sofre, você é intensa nessa parte. Eu sou. Por que que eu sou? Porque eu acredito que eu entrando na minha dor, entrando no meu casulo, só depois eu viro borboleta. Agora não adianta eu querer pular, não adianta eu querer já sair batendo as minhas asinhas, que eu não vou aprender nada. Eu simplesmente vou passar, e essas histórias vão se repetir. Eu vou atrair as mesmas coisas, eu vou atrair as mesmas pessoas, enfim, tá aí vai, né? Eu vivi muito isso quando eu dava aula de yoga e eu não tinha passado. O yoga, ele é excelente, ele te traz a consciência, ele te traz a luz. Só que se você não mergulhar não for além, sabe, do processo, das fases do yoga, você vai ficar na superfície. E aí você vai entrar num... tudo é amor, tudo é paz, tudo é lindo, tudo é namastê, tudo é gratidão. Você vai entrar agora, então, que tá na moda, né? Agora é moda, né? Meu Deus do céu, eu fico impressionada. Agora é moda. Terapeuta está caindo do céu, né? Agora todo mundo virou terapeuta. Não que isso seja ruim, de jeito, de maneira, de forma alguma. Não, não é ruim. Mas, gente, não é uma profissão para ganhar dinheiro. A gente ganha com ela porque é o nosso trabalho, é o que a gente faz há anos, né? Mas, gente, não é uma coisa assim que acontece da noite pro dia. Não. Assim como essa coisa, amor, que não sei o quê. Eu falei assim, gente do céu, que isso? Exatamente. E é tudo com a boca pra fora, né? Tem muita gente que tá a boca pra fora. Eu acho assim, isso tão fantástico. Né? Não tem profundidade, não tem verdade, não tem expressividade, né? Sim. Naquilo. É algo que é para vender a boa ideia, é para vender a luz, né? Vamos. Isso. Mas enquanto você, que nem se você tiver uma ferida, tapar essa ferida aqui, não querer olhar para ela, o que vai acontecer? Vai apodrecer, né? E aí você não tem como não sentir. Você vai continuar sentindo, mas tapando, ninguém vai ver, você vai esconder dos outros. Vai falar que tá tudo bem. E vai querer colocar um sorriso no rosto, não, tô bem, tá tudo bem, né? Até essa, depois que eu me tornei terapeuta, até esse está tudo bem, eu comecei a perceber, porque é muito mecânico, é muito automático. Tá tudo bem? Tudo bem. É muito automático, a pessoa ela não tá perguntando porque quer saber se você tá bem, apenas um modo de comunicação, né? Um modo de se comunicar superficial. Sim. Então, esse tudo bem não é verdadeiro, né? E se eu não mexo, se eu não abro a minha ferida, se eu não deixo entrar luz, se eu não enxergar o que tem lá, se eu não cavoco para ver, e se eu não sinto aquela dor, eu não vou curar. Só
vou mascarar, eu só vou representar algo que eu não sou. Isso. Eu vou viver na mentira, como eu vivi. Eu vivi isso. Eu tô falando porque eu vivi isso. Sim. E aí todo mundo olhava para mim e falava assim: nossa, como você é legal, como você tem uma voz mansa, como, nossa, que vida boa que você deve ter, você é desapegada, você tá sempre de boa. Era uma máscara minha, porque eu não queria olhar para as minhas feridas, eu queria ir para a luz, só no namastê. Entendeu? Exato. Então, Exato. mas isso que fez eu ficar permanecendo num estado por muito tempo para não olhar, porque olhar não é confortável, olhar dói, incomoda, a gente tem que ter trabalho, a gente tem muito trabalho para nos recriar, para voltar à nossa essência, para sair do nosso ego, para sair da identidade pessoal e para integrar a sua identidade pessoal com a sua identidade espiritual. Né? E a PNL, ela trabalha muito isso, trabalha todos esses aspectos que eu te falei, para você chegar na sua identidade espiritual, o seu propósito de vida, a sua missão, o que você veio realizar nesta vida. Então, aí tem a roda da vida, que a gente observa, analisa, percebe o que eu sinto com a minha espiritualidade, como eu percebo a minha espiritualidade, qual que é a minha visão sobre a espiritualidade, o que é espiritualidade para mim, como que eu me sinto, como que eu me encaixo. E aí, aí a área pessoal, né? Saúde, disposição, hobbies e diversão, como eu me divirto, como eu levo, como eu me dou prazer, como eu me dou momento de relaxamento, como eu fico à toa quando eu não estou a fim de fazer nada. Você se permite, é isso? Né? Desenvolvimento intelectual, né? Como que isso, então, todas são as áreas da vida, são 12 áreas, né? Na verdade, não, são 4 áreas da vida dividido em 12 campos. Esses são campos, aspectos da vida. Então, a PNL trabalha tudo, ela vê tudo isso. Primeiro, a sua parte de como você se relaciona com você, que é a parte superior da roda, e a parte inferior, como você se relaciona com as outras pessoas, com a sociedade, com o seu profissional, você com outras pessoas. Certo. Fala um pouquinho mais pra gente sobre a parte de reprogramação. Como você trabalha, de que jeito que você atinge e desperta essa viradinha de chave, né? Você pega toda essa parte de dor e a maioria das vezes essas pessoas não querem lidar com ela, né? Como é que você faz isso? Conta um pouquinho, como que é a técnica? Não precisa aprofundar muito, que a gente, nossa, é imensa, né? E a gente vai falando dela aí no decorrer do ano. Mas dá uma pinceladinha, como é que funciona? É um sistema de você se reconhecer. Quem é você? O seu ambiente. Então, você vai olhar para o seu passado. Você vai olhar para as suas dores. A partir disso, você vai se olhar por cima, como se fosse um filme da sua vida, com a sua consciência, não mais com a consciência de criança, não mais com as percepções de criança, agora com a visão de adulto. E aí, o terapeuta, ele induz a uma meditação, ao estado de acesso ao inconsciente, para que você reviva situações e, através disso, você reprograme o seu emocional e o seu mental. Então, para você despertar uma gratidão
daquilo que você viveu, porque isso te trouxe a quem você é, isso está te trazendo evolução, desenvolvimento. Para você olhar para o seu pai e para sua mãe com uma consciência superior, com uma mente superior, e não com a mente de criança. Porque as emoções, quando a gente não trabalha, elas ficam no mesmo sistema de programa, e esse programa, ele fica girando, fica se repetindo na nossa vida. Então, aquela sensação de humilhação, eu continuo sentindo. Por exemplo, eu vou fazer uma palestra, e aí alguém fala alguma coisa para mim, se bem que terapeuta já trabalhou isso, né? Mas vamos supor que eu não seja terapeuta. Vamos supor que eu seja uma professora que não trabalhei isso. Então, alguém fala alguma coisa para mim que ativa em mim, que dá um gatilho mental daquela mesma dor que eu passei. Só que não tô consciente disso. Mas ativa em mim aquela sensação de humilhação. Então, eu tenho que voltar na raiz da dor para curar aquilo que eu senti nas primeiras vezes. Então, é feito todo um trabalho de acesso ao inconsciente para você curar suas dores, e aí entra a reprogramação do seu eu sou, da sua consciência, da sua essência. Você vai trabalhar, então, para curar as suas dores, você vai se ressignificar toda a tua vida, e você vai sair daquele estado que estava programado e vai introduzir novas crenças sobre você mesmo e sobre os outros, porque agora você está com uma consciência, com uma mente superior, e não com a mente da criança. E tem muita gente que vive 50 anos com uma mente infantil, com emoções de criança. Então, daquilo que ainda, sabe, está na programação, não foi reprogramado, não foi desenvolvido. A gente fica envolvido. O que é desenvolvimento? É tirar tudo aquilo que foi envolvido em você para que construísse uma identidade que não seja você. Então você vai desenvolver, tirar tudo aquilo que não é você, tudo que não pertence a você, para você se tornar a sua essência, quem você é. Esse é o desenvolvimento, desenrolar, tirar, desenvolver. E aí você vai se tornar a sua essência. Oi? São as máscaras que a gente coloca durante a vida, né? Isso. Exatamente. Né? E a gente vai tirando essas máscaras, as camadas da cebola e daí vai, né? Exatamente. As camadas da cebola. Tá tendo algum ruído? Vocês estão ouvindo algum ruído? Não, você tá ouvindo alguma coisa? Eu tava ouvindo ruído. Será que o pessoal tá ouvindo também? Será que é? Eu não... Tá tudo bem o som? Dá uma perguntada pro pessoal aí se tá tudo bem o som. Vou perguntar aqui, peraí. Tá, né? Eu acho que ninguém falou nada, deve estar. Não. Eu tô mexendo aqui pra ver. Vocês estão me ouvindo bem? Ok, tá ótimo. Então, é mais ou menos assim, no geralzão, é mais ou menos isso. Você se desenvolver para você renascer. Sim. Em essência, é como se fosse um renascimento. Você nasceu, só que você foi envolvido de tudo do seu ambiente, daquilo que você percebeu dos seus pais, da educação, da sociedade, e aquilo não pertencia a você. Então, é um retorno, é uma desprogramação. E primeiro a gente desconstrói, desprograma para reprogramar. Que a desprogramação é a ressignificação daquilo que você viveu. Fantástico. Fala um pouquinho agora pra gente sobre os hemisférios. Hemisfério sul, o hemisfério norte, hemisfério não sei das quantas. Conta pra gente um pouquinho sobre os hemisférios. Como é que você divide ele? Você divide ele também como
o hemisfério esquerdo, o hemisfério direito? Como é que você trabalha com a parte mãe, com a parte pai? Ou você não trabalha com esse tipo de técnica nessa parte de reprogramação? Trabalha sim. Cores, com sons. Conta pra gente um pouquinho. Quais são as suas ferramentas? Porque eu já sei que você trabalha com arte terapia, você trabalha com dança, né? Fala pra gente um pouquinho as ferramentas que você utiliza para fazer esse processo de reprogramação sobre os hemisférios, cores, a sensibilidade masculina e feminina, o lado que é mais racional, o outro lado que é mais emocional. Conta um pouquinho pra gente sobre as técnicas que você usa. Certo. Esse lado racional, né, do cérebro, lado emocional, eu não faço tanto essa divisão, eu faço tanto mais a divisão do consciente com o inconsciente, né? Só que tem o seguinte, quando a gente tem acontece algum problema no nosso corpo, por exemplo, aqui o esquerdo, ele representa as dores que eu tenho com o masculino, meu lado esquerdo. O meu lado direito representa as dores que eu tenho com o meu feminino. O meu lado esquerdo representa o meu feminino. E o meu lado direito representa o masculino. Então, isso a gente precisa entender. Só que quando o paciente não, eu chamo interagente. Quando o interagente, que é a pessoa que vai participar do processo de cura, né? Que eu vou trabalhar o processo de cura, vem para mim e fala, olha, eu tive um acidente ou eu tive uma trombose na minha perna esquerda. E aí, então, eu vou vou fazer algumas perguntas e vou identificar que o que aconteceu com ela, que a trombose é problema de fluxo sanguíneo, né? O que ela estava sobrecarregada demais, o que ela estava trazendo muito para a vida dela, para que não houvesse um fluxo livre da vida dela, que ela ficasse carregando os outros nas costas. E o lado esquerdo são problemas com o masculino, problemas com homens. Ou com algo que represente o masculino para ela, tá? E existem, né, a gente tem o conhecimento, mas não é necessário passar todo o conhecimento para quem está no processo, a não ser que a pessoa pergunte, a gente passa. Eu trabalho com arte terapia. Como que é o trabalho da arte terapia? É o trabalho do inconsciente. É tudo que vem do meu inconsciente manifesta no meu consciente, manifesta através do meu corpo, manifesta através de uma escrita, manifesta através de uma obra que eu faça, uma pintura ou de um desenho. E não é com o meu lado racional que eu vou identificar aquilo que eu desenhei, assim como eu me sinto com aquilo. Qual é a percepção, o que aquilo traz para mim? Expressão corporal, né? Se eu sou uma pessoa muito retraída, muito inibida, é importantíssimo você trabalhar a abertura do seu corpo, a expressão do seu corpo. E eu tenho os trabalhos também de respiração que fazem com que tenham desbloqueios no seu inconsciente, que faz com que você acesse memórias no seu inconsciente, de trabalhos respiratórios. Amanhã então, a gente vai falar muito sobre isso. A gente vai ter o renascimento, e através do renascimento a gente vai trabalhar muito essa técnica. Mas, enfim, continue. Então, as ferramentas são, assim, inúmeras, né? São inúmeras ferramentas. Eu trabalho bastante com mulheres, eu sou mentora, né? Através das minhas experiências, daquilo que eu vivi. Então, a mentoria, ela é um trabalho de acompanhamento, né? Do processo da pessoa, é um trabalho de apoio. Tem
as sessões terapêuticas, mas a mentoria é aquela que, tipo, eu vou dar a mão para você e vou caminhar junto com você. Estou com você. Não é só na sessão. Eu levo atividades, eu trago atividades para você fazer. Se você tiver algum problema, você fala, olha, eu não estou conseguindo fazer isso. Daí eu falo assim, então vai por um outro caminho. Então faça de uma outra maneira. Qual que é mais favorável, que é mais fácil para você realizar essa atividade, né? Porque quem começa o processo terapêutico entra muito na autossabotagem, porque a gente tem um corpo o nosso corpo, né, o nosso inconsciente, ele fecha, por isso que a gente precisa trabalhar com a meditação, para se proteger, para que não haja mais dor. A nossa mente, ela não quer acessar a dor, ela quer acessar o conforto, o prazer, aquilo que é mais fácil, para economizar energia, né? Ela não quer ter um desgaste de energia. Ela pensa que é um desgaste de energia para ela, né? Porque requer muita energia para se trabalhar. Sim. Então, a autossabotagem acontece muito, por isso que esse processo de mentoria é importante. Porque o interagente, eu chamo de interagente, né, o cliente, o paciente, que é como eu chamo, ele se sente mais acolhido. E fica mais personalizado também, né? É uma coisa individual, é para ele, né? Não é uma coisa... lógico, a gente vai ter os trabalhos em grupo, né? Que aí é uma coisa... Sim. Isso, a gente vai ter esses trabalhos em grupo, inclusive com você vai estar aqui com a gente, fazendo esses trabalhos, mas tem os individuais que é aquilo que a gente fala, é integrativo, é para aquela pessoa, é para aquele tipo de comportamento, é para aquele tipo de dor. E às vezes tem pessoas que não conseguem, é aquilo que você acabou de falar, a sabotagem, não conseguem olhar e levar aquilo para frente sozinha. Por isso que ela precisa de uma mentoria. Porque, às vezes, ela questiona como crítica. Ela acha que é o apontamento para ela de alguma coisa ruim. Porque já vivenciou isso lá atrás, ou na escola, com os pais, com a família, marido. Verdade. Né? E quando você traz para dentro da sessão, ativa isso nela. E ela fala assim, gente, o que eu vou fazer isso de novo? Né? O que eu vou acessar essa dor? Já foi tão doído lá atrás, para que eu vou continuar vivendo isso, né? Acontece isso, sim. Acontece isso, e a mentoria, eu já dou um mapa completo da mentoria, todas as fases que a pessoa vai passar, né? E é um comprometimento, é uma autorresponsabilidade sobre o seu processo de cura. Sim. A gente induz, a gente dá o caminho, mas é a pessoa que realiza o seu próprio processo de cura. É através das suas próprias ações, é através do seu empenho que ela realiza. Porque vai doer, mas é melhor você ter dores momentâneas do que você ter dores a vida toda. Exato. E não adianta você acessar para ela, porque quando você acessa para ela, é você que está acessando a dor dela. E ela não está sentindo, você só está arrancando a casquinha, né? Mas você não está treinando aquela pele morta, aquela célula morta, você não está tirando a necrose daquela ferida. Você só está tirando a casquinha. E quem vai ter que treinar, tirar aquela necrose, aprofundar é ela mesma. Mas para isso, você tem que ter uma ferramenta, você precisa de alguém para te acompanhar, porque dói, né? Sangra. E se você estiver sozinha, vai doer e sangrar, o que você vai fazer? Coloca o caso ali, tampo, deixa cicatrizar sozinho. E aqui o que acontece? Não cicatriza. Aquela ferida vai comendo por dentro. Exato. Quando você cabe uma mão fechada ali dentro. É como se fosse uma escaras, né? Exato. Foi o que eu falei lá atrás. Exato. E é importante o choro. É importante sentir a dor e liberar o choro. Porque quando criança, talvez você não pôde chorar o suficiente. Ou você foi desprezada quando chorou. Ou você sentiu que aquilo ali não era
era significativo. E aí você reprimiu o choro, reprimiu a dor. Sim. Tem processos de liberação de dor que você precisa, às vezes até, não é que você precisa, o seu corpo faz com que você vomite. Porque é uma limpeza. Sim. Né? A liberação emocional faz, às vezes, com que você ponha para fora, ou salive muito. Quando você começa, inclusive isso foi uma coisa muito significativa, quando você está não se sentindo bem, quando você começa a salivar, cuspa essa saliva, porque é uma saliva tóxica para você. É uma saliva tóxica e você deve cuspir. Sim. Não, isso eu faço também no processo terapêutico. Pega o copinho, o saquinho e vai liberando. Chora, continua a chorar. Fala assim, ó, você precisa de momentos para chorar. São momentos, às vezes a pessoa ela fica 3 dias chorando intensamente, ou uma semana, e precisa sair aquilo, porque aquilo está limpando, é limpeza emocional. Né, tá doendo. Você falou uma coisa aí bem interessante. Eu trabalhei em vários hospitais, eu trabalhei em 39 hospitais aqui em São Paulo. E o que que acontece? Na minha experiência profissional, quantas e quantas vezes eu passava mal? Eu fazia o procedimento, engolindo, tentando me equilibrar. Assim que eu terminava de fazer o procedimento, eu saía correndo praticamente e ia para o banheiro para passar mal. Então, Graças a Deus eu fazia esse processo. E é muito interessante porque a minha agenda está muito corrida, graças a Deus. E eu não consigo mais fazer esse processo de chorar, de liberar. E aí eu percebi que eu vou colocando dentro de mim, eu vou guardando dentro de mim as dores, sabe? E esse negócio de não parar de uma consulta, de uma terapia para outra, de um procedimento para outro, eu percebi que estava me causando muito mal. sim. E é muito mal. Agora eu estou tentando fazer um processo que eu consiga ter um espaço, pelo menos de 15 a 20 minutos, entre um paciente e outro, para eu poder chorar, para eu poder colocar para fora, para eu poder tomar uma água, refletir, fazer qualquer tipo de sistema para liberar a energia, colocar o pé no chão, colocar o pé dentro de um tapetinho. Para renovar, para você se renovar, reciclar. Isso, porque senão você vai carregando Exatamente. isso. É muito fantástico isso que você falou. Te colocar para fora, chora, passa mal, faça o que você precisa fazer, né? Ter é importantíssimo. Para sua alma, né? É Nossa, importantíssimo. show! Amor, amei, 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 amei a nossa live de hoje. Eu também. A gente tem É muita coisa, né? é imensa. A nossa sabedoria, a sua sabedoria para agregar aqui dentro do Instituto, para ajudar as pessoas, para ajudar as mulheres, né? Porque eu falo que também as mulheres entraram vamos falar, no mundo Uma exigência, que elas falam né? Muito grande, né? Muito grande, e não foram tem que preparadas. dar conta de tudo, tem que ser a Mulher Maravilha. Exato. E aí, na hora que olha assim, meu Deus, fala assim, meu Deus, o que está acontecendo, né? E vai colocando para dentro, debaixo do tapete, engolindo e não sabe o que faz com aquilo lá. Mas, enfim, a gente tem muita coisa para trabalhar juntas, como eu falei, né? Tem coisas que a gente esquece de falar, que eu esqueci, que é muita informação, muita coisa. E nem você perguntou das minhas ferramentas. Eu não consegui falar porque é muita coisa, sabe? Eu acho que eu preciso escrever tudo aqui certinho. Vamos fazendo as lives uma ferramenta por vez, né? E a semana que vem a gente pode fazer a prática, né? Como você disse. Isso. O que a gente vai fazer na semana que vem? Na semana que vem, para todo mundo que está ouvindo agora e para todo mundo que vai assistir, porque essa live vai ficar gravada como as outras, na próxima semana a gente vai fazer a técnica para uma pessoa que estiver assistindo, para uma pessoa que estiver participando, tá? Então é importante. Uma emocional.
Isso, uma terapia emocional, né? Uma técnica emocional. É importante o pessoal que entrar permanecer, tá? Porque vai acontecer e a gente não vai, assim, ter acesso depois, vai ser na hora, vai ser no momento, tá? Então, quem tiver interesse, siga, eu vou postar, semana que vem a menina do marketing já faz o dia, o horário certinho, a gente vai ver qual é a disponibilidade tanto minha como sua, para a gente poder estar sorteando uma técnica para o pessoal que vai estar assistindo. Vai ser ao vivo. Com ferramenta de arte, terapia e PNL, tá? Nossa, então vai ser utilizado lápis de cor, pode ser canetinha, lápis de cor, giz de cera. A gente vai fazer uma mandala de um mapeamento emocional da roda da vida. A gente vai mapear as emoções de cada campo da nossa vida e através disso a gente vai fazer a ativação de reprogramação emocional e mental. Perfeito. Então, eu já deixo o material aí pronto para a semana que vem, tá? A gente só vai agendar direitinho conforme a disponibilidade da nossa mocinha, né? E a minha também, tá? Mas é avisado quando, tá bom? Ó, agradeço muito de alma, de coração. Eu também, adorei, uma querida. Agradeço a todos também que compareceram e que ainda que vão assistir a live. Isso. Agradeço também o pessoal que mandou coraçãozinho, mãozinha, bom dia, boa noite aí pra gente, comentou, tá? Agradeço muito a confiança de todos que estão fazendo o Instituto, tá? Beijo no coração, ótima noite. Grande prazer. Corpo e alma agradece. Seja bem-vinda à nossa família, tá? Ai, muito grata por tudo, muito prazer, alegria. Isso. Amor, Glória. Alegria e glória. Aquilo, tudo vem a mim com facilidade. Isso, né? alegria e glória. Eu também sou terapeuta de barras de Access. Quero fazer o... Eu sou apaixonada. Eu também trabalho também. Ferramenta incrível, super expansão de consciência. Nossa, quebra muitas crenças, muitos padrões limitantes. Maravilhoso. Eu tenho a sorte, né? Porque assim, como eu tenho 45 terapeutas, sim. Eu tô no evolutivo todos os dias. Né? Então, assim, maravilha. Eu sou sorte. Não tem como não se curar, né? O dever da cura. Você tem o dever, a missão da cura. Então, vamos lá. Boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Beijão a todos. Beijo. Até a semana que vem. Até.